Olá, muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, gente, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Para quem está chegando agora, por favor, me confirma se o áudio e o vídeo está chegando bem para vocês, por favor. Boa noite. Oi, Bruna, bem-vinda. Oi, 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 gente, boa noite. Dani, Vitor, Alicia, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Oi, Bruna! Boa noite, gente. Hoje vamos conversar sobre autoestima. Essa semana a gente está conversando sobre mudanças. Eu falei sobre mudança de profissão, transição de carreira. Falei também ontem sobre tomada de decisão. Quem estava aqui comigo ontem viu. E hoje a gente vai falar sobre autoestima, que é também bastante importante para esse processo de mudança, porque muitas vezes a gente acaba não se arriscando devido a uma baixa autoestima, uma baixa percepção de si. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu dar mais um tempinho, ver se a galera chega, se o Instagram entrega, que a gente está ao vivo. Gente, se você conhece alguém que está precisando ouvir um pouco sobre autoestima, que está precisando ouvir sobre alguns conceitos importantes para desbloquear alguns medos que a gente tem de ser quem a gente é, para desbloquear alguns medos de mudar, manda essa live aqui embaixo. Tem um aviãozinho, você manda para uma pessoa que você quer que esteja aqui com você. Boa noite, Ana. Boa noite, Sheila. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, bora lá. Fazendo um resuminho do que a gente conversou, né? Esses 2 últimos dias a gente falou muito sobre medo do julgamento. A gente falou muito sobre a tendência que a gente tem, devido ao nosso processo de domesticação, de querer agradar. A live de ontem não ficou salva, eu não estou salvando as lives. Quem quiser participar, tem que participar ao vivo. Então a gente acaba tendo, devido à forma como a gente foi domesticado, foi criado, foi crescendo nessa sociedade, a ter essa tendência de querer sempre agradar ao outro, com o intuito de pertencer, com o intuito de ser admirado, de ser amado e de ser querido. E aí a gente paga de boa pessoa, boa moça e bom menino, né? Sempre fazendo o que os outros querem em função dessa aceitação externa, em função dessa aceitação em um grupo. E qual é o problema disso? O problema disso é quando isso acontece e a gente acaba abrindo mão da nossa autoaceitação. E a autoaceitação é um dos pilares da autoestima. Fala aqui para mim nos comentários o que é autoestima para vocês. Primeiro, vocês acham que vocês têm uma alta ou uma baixa autoestima? Escreve aqui para mim. Alta autoestima, baixa autoestima. E o que é autoestima? Escreve aqui para mim, comentário. Isso é muito importante, gente, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acaba trazendo a gente começa a se contar um monte de historinhas, trazendo conteúdos mentais que nos colocam para baixo. Então é muito importante a gente começar a observar que tipo de relacionamento a gente tem com a gente mesmo. Porque se a gente cultiva um relacionamento de muito julgamento, se a gente está sempre se colocando para baixo, se a gente está sempre utilizando aquela lente de pessimista e de que não sou suficiente, de que eu não vou conseguir, de que as pessoas não vão gostar ou o que será que as pessoas vão dizer, a gente de verdade não vai conseguir sair do canto, só vai conseguir se afundar ainda mais. Então, as pessoas falaram baixa, 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 alta. E a autoestima está muito relacionada a como a gente se percebe, não é verdade? Então, quando eu pergunto para vocês se vocês têm uma alta ou uma baixa autoestima,
Eu estou perguntando para vocês qual é a percepção de si, qual é a sua percepção de você. E essa percepção de você passa por um aspecto que para muita gente é o mais importante, que é o aspecto físico. Então, muitas pessoas acham que a autoestima está muito vinculada ou acabam considerando, dando um peso muito maior ao físico. E acaba utilizando esse físico quando a gente está bem, quando está com aquele corpo que a gente acha que deveria ter, né? E geralmente se encaixando em determinados estereótipos, a gente fica super feliz e se achando assim a pessoa mais linda do mundo, porque a gente está aí trazendo só para o físico essa condição de alta autoestima. No entanto, quando a gente está com um peso acima ou abaixo daquilo que a gente considera ideal, ou quando a gente não está atingindo aquele tipo de estereótipo que a gente gostaria, a gente pode acabar tendo uma baixa autoestima, porque a gente acaba considerando e dando muito peso para esse aspecto físico, material, certo? Esse é um ponto. Só que o que algumas pessoas não sabem ou que não nos contam sobre autoestima é que essa autoestima ela tem 4 pilares e ela tem, na verdade eu vou colocar aqui 6. Ela tem 4 pilares principais. É como se fosse uma mesinha e a gente vai ter as 4 pernas da mesa, a gente vai ter a tampa da mesa e eu vou colocar um jarro em cima da mesa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esse suporte da autoestima. E eu não vou nem tocar aqui no aspecto físico, que é para quebrar o padrão da gente começar, que a gente começa a falar de autoestima, você já imagina logo uma pessoa que é muito bonita por fora, que se acha muito bonita, que tem um corpo muito perfeito, que tem um cabelo lindo, né? Aquela pessoa que vive muito maquiada, nossa, essa pessoa é linda. E na verdade o que a gente vai conversar aqui é o que está dentro. Por quê? Porque é importante que a gente comece a se conectar com o nosso universo interior. Porque a partir dessa conexão com o nosso universo interior, a gente vai poder lapidar esses 4 pontos, esses 4 pilares da autoestima, certo? Então, o primeiro pilar que eu quero falar para vocês é a autoaceitação. No Mindfulness, a gente trabalha muito a aceitação como um dos mecanismos de ação, né? Então, para quem sabe, quem me conhece sabe, eu trabalho com Mindfulness, né, no sentido de trazer a meditação, trazer o Mindfulness como um estilo de vida. E dentro das práticas de meditação, a gente trabalha muito a aceitação do momento presente. E essa aceitação do momento presente passa por uma autoaceitação. Eu aceitar quem eu sou, aceitar quem eu estou nesse momento. Então, a autoaceitação, ela é um dos pilares principais da autoestima. Um outro pilar principal é a autoconfiança. A autoconfiança, eu confiar na minha capacidade de tomar decisões. Por isso que a gente falou ontem de tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente acaba delegando para uma outra pessoa a responsabilidade de tomar uma decisão. Porque se der errado, é mais fácil eu não me responsabilizar por aquilo. Porque eu acabo responsabilizando o outro. Porque a gente, infelizmente, temos o péssimo hábito, né, de não assumir, de não ter essa autorresponsabilidade diante das nossas decisões. Por isso que muitas vezes a gente acaba pedindo muitas opiniões ou pensando no que o outro vai pensar se eu decidir isso ou se eu decidir aquilo. Então, antes de tomar uma decisão, a gente começa a ponderar muita coisa. E se a gente está muito identificado com rótulos, com funções e com esse processo de ter que pertencer e de que ter que ser aceito, a gente acaba se validando pelo olhar do outro e tomando decisões baseado no que o outro vai achar, não no que eu realmente quero. Então, a autoconfiança, que é o segundo pilar aqui da autoestima, está muito relacionado a isso, a minha capacidade de assumir responsabilidade sobre as minhas próprias decisões. Faz sentido para vocês, gente? Então, primeiro a gente tem a autoaceitação, eu aceitar quem eu sou e quem eu estou hoje. O segundo, a gente tem a autoconfiança, eu confiar na minha capacidade de decidir. Porque se eu trago para mim a responsabilidade, eu sei que eu sou autor da minha jornada, da minha história, não outra pessoa. Então eu paro de culpabilizar o outro, eu começo a confiar em mim. E como é que a gente trabalha essa autoconfiança? A gente pode trabalhar essa autoconfiança voltando para casa. A nossa casa é o nosso corpo. E eu não estou falando de ocupar um corpo, esse corpo que dizem
perfeito dentro de um estereótipo que a sociedade coloca pra gente. Mas é ocupar a nossa carne. É saber que a gente tem esse corpo aqui e esse corpo ele é sensível. E ele nos traz muitas informações. Ele nos traz muitas pistas de para onde ir. E ontem mesmo, para quem estava aqui ontem na live, lembra que eu falei sobre o conto da Vasalisa, do Mulheres que Correm com os Lobos, né, que utiliza, né, a Vasalisa, que ela sai para o meio do mato e ela utiliza a bonequinha que ela ganhou da mãe, a mãe quando estava lá no leito de morte, ela utilizou essa bonequinha como uma bússola, essa bonequinha que representa a intuição. E a gente acaba entrando em contato com a nossa intuição, com a nossa sabedoria e também confiando mais na tomada de decisão que a gente pode fazer quando a gente se conecta com o corpo. Né? A ciência já está mostrando que é um dos aspectos bastante importantes que é trabalhado a partir desse retorno ao nosso corpo é a interocepção, que é a nossa capacidade de percepção do nosso corpo e utilizar isso como guia para tomada de decisão. Então, a autoconfiança é um outro pilar da autoestima. O terceiro pilar da autoestima é a nossa capacidade de fazer conexões, nossa capacidade social, de fazer contatos. Então, nós somos seres estritamente sociais, né? Nós vivemos em grupo, nós evoluímos em grupo. E viver em sociedade, viver em determinado grupo, né, faz com que a gente tenha essa autoestima trabalhada, porque eu estou conectada com pessoas e aí eu já trago o quarto pilar. O quarto pilar que é o relacionamento. O tipo de pessoa com a qual você se relaciona. Por quê? Porque dependendo de quem você se relaciona, você pode minar todos esses outros pilares da autoestima. Faz sentido, gente? Se você se relaciona com pessoas que fazem você duvidar de você mesmo, você vai quebrar a sua autoconfiança. Se você se relaciona com pessoas que não te aceitam ou que não olham para você como você realmente é, você vai buscar ser quem você acha que aquela pessoa gostaria que você fosse. Então você não se aceita como você é, porque você quer ser outra coisa. Para quê? Para ser aceito, para ser amado, para agradar. Então quebra aí a autoaceitação. Então cuidado, muito cuidado com quem você se conecta. Né? Eu tenho falado muito isso para as pessoas, e tem inclusive algumas meninas que estão aqui nessa live, né, que a gente tem conversado muito sobre isso, né, a Monique, a Isadora, sobre com quem a gente se conecta nessa vida. Porque dependendo das nossas conexões, a gente pode vibrar muito alto ou a gente pode vibrar muito baixo. Então, esteja consciente desse tipo de relacionamento. Entenda primeiro para onde você quer ir. Entenda que a responsabilidade de se conectar com esse tipo de pessoa também está em você. Por quê? Porque a gente se conecta com pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então, se você está atraindo pessoas que estão te colocando para baixo, pare, olhe para o tipo de tratamento que você está se dando e veja se você não está fazendo isso com você. Porque se você está atraindo pessoas desse tipo, pode ser, e aí isso é um convite para uma reflexão, que você esteja se tratando dessa forma, se colocando para baixo. Então não tem como você atrair uma pessoa diferente, entende? Então tenha muito cuidado com o tipo de relacionamento que você cultiva, com o tipo de pessoa que você se conecta. Né? E isso eu falo de relacionamento, não é só relacionamento romântico, tá? Mas relacionamento de amizade, né? De você estar com uma, que eu costumo dizer, né? Com a minha tribo aqui, estou com a minha tribo, de estar com pessoas que realmente estejam indo para o mesmo lugar que você. Porque aquela pessoa que não está querendo ir para o mesmo lugar que você, ela vai te atrasar. Aquela pessoa que não está querendo ir para o mesmo lugar que você, ela vai fazer de tudo para que você desista. Aquela pessoa que não está indo para o mesmo lugar que você, ela vai fazer de tudo para minar todos os outros pilares da autoestima que você pode ter. Faz sentido, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pra mim. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Pega o código. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso mesmo. Então é importante que você saiba para onde você vai,
Que tipo de pessoa você se conecta para ir com você? Porque isso pode te fazer voar, te fazer caminhar ou se pode te atrasar. Então, a autoestima, como nós somos seres relacionais, como nós somos seres sociais, está muito essa questão de conexão com o outro e de relacionamento. Isso vai impactar diretamente a tua autoestima, porque você não vai conseguir ir sozinho. Ou melhor, você pode até conseguir ir sozinho, mas vai dar muito mais trabalho. E é muito mais divertido quando a gente tem um grupo, uma comunidade. Pessoas que te elevam, certo? Então, a gente tem a autoaceitação, a gente tem a autoconfiança, a gente tem conexão, né, a capacidade de fazer conexões sociais, e a gente tem também os relacionamentos. Em cima disso tudo, imagina que isso é uma mesinha, tá? A gente tem aqui as 4 perninhas da mesa, e a gente tem em cima disso tudo, a tampa disso tudo é o amor próprio. Se você tem esses 4 pilares e você não tem o amor próprio, você não vai conseguir juntar a mesa, ela não vai se formar, certo? Por isso que é tão importante você prestar atenção como você tem vivido, né? Relacionamentos, autoaceitação, autoconfiança, capacidade de fazer conexões sociais, amor próprio, porque é isso que vai juntar esses 4 pilares. Amor próprio. Deixa eu ver, esse último é importante mesmo, especialmente porque às vezes não conseguimos escolher com quem conviver. Às vezes a gente não consegue escolher com quem conviver, especialmente em termos de família, não é? Talvez você esteja falando nesse sentido, mas a gente pode escolher com quem se conectar mais profundamente, né? Então, se você está dentro do seu núcleo familiar ou dentro da sua bolha, você tem pessoas que não estão, né, vibrando na mesma frequência ou que não estão indo para o mesmo lugar que você pode encontrar outras pessoas fora. Não vai substituir sua família, não estou falando isso, tá? Família é muito importante, a gente tem que honrar e cuidar. Mas os amigos você pode escolher, não pode? Parceiros e parceiras você pode escolher, não pode? Isso aí já vem também a questão que a gente conversou ontem, sobre tomada de decisão, e que a gente conversou também sobre transição de carreira, que eu acabei trazendo para vocês alguns aspectos bastante importantes que influenciam também na decisão da gente mudar de relacionamento, ou mudar de emprego, mudar de país, mudar de cidade. Porque a maior prisão, gente, é aquela que a gente se coloca na nossa cabeça. Vocês já viram Midnight Gospel? Tem um capítulo do Midnight Gospel, que é um seriado, inclusive eu fiz um post falando sobre isso aqui no feed, que traz, assim, o Midnight Gospel é uma série que traz algumas coisas da filosofia, do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, a crise de opioides, enfim, traz muitos saberes interessantes. E uma frase me marcou muito, que é que liberdade é o que acontece quando você tira a sua veste, a sua roupa de prisioneiro. Então, às vezes a gente acha que está preso em um determinado lugar, em um determinado emprego, em um determinado relacionamento. E pode ser, e eu faço um convite para você refletir sobre qualquer coisa que está passando na tua cabeça, isso aí que está acontecendo aí, que está passando na sua cabeça agora, reflete sobre isso. Será que você está realmente presa ou você está se colocando uma veste de prisioneiro diante disso? Pensa nisso. Rafa falou, bacana o tema, vivemos isso todos os dias. A gente precisa falar sobre isso, né? Relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, não é pessoas tóxicas, mas às vezes a pessoa tóxica é a gente também. Temos que pensar nisso. Oi, Jane. Oi, Tayana. Rose, bem-vinda. Todos eles sustentam o amor próprio. Isso. Todos eles sustentam o amor próprio e o amor próprio conecta todos eles. Certo, gente? É muito importante isso. Solta as grades. Solta as grades. Solta as grades. Pega o código. Exatamente. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui pra mim. Então, gente, o que dizer dos sabotadores? O que você quer dizer com sabotadores, Rafa? Sabotadores, pensamentos sabotadores ou pessoas sabotadoras? Na verdade, nós somos os nossos maiores sabotadores.
Nós vivemos de uma forma que a gente se critica o tempo inteiro, a gente não aceita a nossa própria ansiedade. Muita gente tem me perguntado como controlar a ansiedade, se a gente não aceita nem as nossas emoções. E a autoaceitação parte disso, do reconhecimento da nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, ela tem emoções, ela tem ansiedade, ela tem medo, ela tem tristeza. E vai ser sempre assim. A questão é como a gente vai se relacionar com essas emoções. E a questão é que nós somos os nossos maiores sabotadores. Por quê? Porque a gente acaba abrindo mão da coragem. Porque a gente acaba vibrando muito na frequência do medo que congela. Então, o medo, que a gente também conversou ontem, a gente pode utilizar o medo de modo a fazer com que aquilo nos proteja, porque o medo é uma emoção muito importante para a sobrevivência. Se não fosse o medo, se não fosse a ansiedade, se não fosse o estresse, talvez a gente não teria evoluído enquanto espécie. A gente evoluiu, a gente está aqui ainda porque a gente tem medo de perder alguma coisa, de perder a vida. E por medo de perder a vida, a gente acaba evitando alguns riscos inconsequentes. A gente acaba agindo com prudência. Então, essa é a questão, esse é o código, da gente aprender a agir apesar do medo. Porque quando a gente aprende a agir apesar do medo, a gente age com prudência, a gente não se paralisa. Mas se eu começo a me deixar dominar por esse medo, por essa resposta instintiva de sobrevivência, de preservação da minha vida, eu paraliso. Por quê? Porque para tomar decisão de se arriscar para alguma coisa, para tomar decisão de mudar de alguma coisa, mudar de relacionamento, mudar de emprego, fazer qualquer coisa diferente, a gente vai ponderar e vai avaliar todas as pistas que existem. As pistas que me dizem se é perigoso eu fazer isso, ou as pistas que me dizem que é seguro eu fazer aquilo. E o meu sistema nervoso, principalmente a parte autonômica, que é aquela parte que a gente não tem muito controle sobre, ele vai sentir, vai nos enviar informações, e a gente precisa estar muito consciente disso, enviar informações sobre essas pistas que nos dizem sobre perigo ou sobre segurança. A grande questão, o grande problema é que hoje a gente está vivendo tão no automático que a gente não sabe como compreender esses sinais que o nosso corpo está nos dando. A gente não sabe perceber, respirar. E a gente não sabe lidar com as emoções, então a gente não tem autoaceitação. Porque a gente não está aceitando as nossas emoções presentes. A gente não está aceitando que está tudo bem, não está bem. Só que aí também, às vezes, a gente vai para o outro lado. Lembra do que eu falei ontem também, que a gente fica na polaridade, sempre num extremo ou no outro, que a gente está tentando encontrar o caminho do meio? Então, não está tudo bem, não está bem. Agora, se a gente se apega ao está tudo bem, não está bem, muitas vezes a gente começa a se sabotar no sentido de utilizar isso como uma desculpa para não agir. E aí por isso que é tão importante a gente saber com quem a gente se relaciona. Por isso que é tão importante, porque quando a gente sabe com quem a gente se relaciona, e quando a gente tem pessoas que estão na mesma frequência, no sentido de estarem indo para o mesmo lugar que a gente, essas pessoas elas nos ajudam. Elas não nos paralisam ainda mais. Certo? Deixa eu ver o que estão falando aqui. O medo paralisa. Pode paralisar ou não, né? O medo que não permite que a gente se vulnerabilize. Vulnerabilidade, gente, é lindo. Vocês já viram A Coragem ou já leram A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown? Se não viram o documentário The Call to Courage, Chamado para a Coragem, vejam. Se vocês não leram o livro, A Arte de Ser Imperfeito, leiam. É maravilhoso, porque vulnerabilidade faz parte. O problema é que a gente começou a tratar as emoções como fraqueza. A gente começou a tratar emoções como fraqueza, a gente não aceita ter emoções, logo a gente não se aceita. Porque as emoções fazem parte da nossa natureza humana. Compreende? E aí a gente tem os 4 pilares da autoestima, a gente tem o amor próprio tampando essa mesa aí da autoestima, e aí eu vou colocar um jarrinho em cima dessa mesa. Sabe o que eu vou colocar em cima? Alguém chuta o que eu vou colocar em cima dessa mesa? Talvez vocês já ouviram falar sobre esses conceitos que a psicologia traz de autoestima, né?
Mas eu vou adicionar um toque Geice Araújo no fim, porque, enfim, sou eu. Ju, você sempre com as palavras certas quando eu mais preciso. Ju, meu amor, que bom que você tá aqui, bem-vinda. Aproveita, gente, ó, manda essa live aqui, ó, pra alguém que você quer que ouça. Manda aí pra 3 pessoas, vai. Dá tempo aqui, ó. Antes que eu fale qual é o jarrinho lindo com flores que eu vou colocar em cima da mesa da autoestima. A Daphne viu o TED da Brené Brown hoje, maravilhoso. Maravilhoso. Ela é maravilhosa, gente. Incrível. Antes de eu falar o que a gente vai colocar em cima da mesa da autoestima, né, é importante eu falar 2 coisas para vocês. Quando a gente está no processo de autoconhecimento, quando a gente está nesse processo de individuação, da gente se tornar indivíduo, da gente se permitir ser, da gente se permitir mudar, da gente reconhecer a nossa capacidade de mudança e a nossa natureza impermanente. Quando a gente está nesse processo, é muito importante que a gente tenha 2 coisas. A gente precisa ter autonomia. Autonomia, que é a minha habilidade ou a minha competência, a minha capacidade de fazer as coisas, de buscar as coisas, certo? Quando a gente está dependendo sempre de outra pessoa, a gente vai se atrasar. É importante que você se conecte com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você tenha um apoio social, uma rede social, extremamente importante, porque essas pessoas elas vão junto. Mas é importante que a gente também tenha autonomia para buscar o nosso próprio caminho, para que a gente consiga estudar o que a gente está querendo estudar, para que a gente consiga desenvolver aquilo que eu estou querendo desenvolver. Autonomia. Dentro da prática de meditação, muitas pessoas falam, eu não consigo meditar sem o áudio e tudo. E eu sempre estimulo as pessoas, né? Eu tenho os áudios com práticas guiadas, e eu sempre estimulo as pessoas a fazerem as práticas do jeito delas, no tempo delas, serem autônomas, se guiarem nesse processo, porque eu, Geice Araújo, enquanto facilitadora desse processo, eu sou realmente uma facilitadora. Eu trago perguntas importantes para que a gente possa investigar a experiência. E a pessoa, ela vai fazendo o próprio processo dela. Eu não dou respostas prontas. Eu trago reflexões. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês nessas lives é um convite para a gente refletir. Refletir sobre a nossa capacidade de autonomia, refletir sobre a nossa autoaceitação, refletir sobre a nossa autoconfiança. Por que será que você não confia nas suas próprias decisões? O que será que aconteceu, se aconteceu alguma coisa na tua vida que fez você se tornar extremamente inseguro? Talvez você venha à sua cabeça uma determinada situação, um determinado momento, uma memória que traga isso. Mas é muito importante que você não culpabilize, porque a gente tem essa tendência a culpabilizar o outro. Se aconteceu, aconteceu. Ok. Como é que eu posso integrar isso na minha vivência? Porque a vida é sobre integração e sobre consciência. O problema é que a gente se fragmentou. A gente foi se fragmentando com as decepções, com os traumas, com a culpa. E a gente não está sabendo integrar tudo isso. Quando a gente começa a integrar tudo isso, a gente percebe que a gente não está desconectado do outro e do todo. Aí a gente começa a vislumbrar o nível de consciência transpessoal, que eu também conversei com vocês ontem, né? A gente tem o nível de consciência egóico, o existencial e o transpessoal. Então é na busca dessa integração que a gente começa a entrar em contato com esse universo interior. Nesse universo interior que tem tantas informações. Tantas informações. Então, quando a gente está dentro, né, dessa jornada de autoconhecimento, a gente começa a ver que a gente, muitas vezes, é tóxico com a gente e com os outros. A gente se trata muito mal, porque a gente não se aceita. A gente foi acostumado a estar sempre criticando, a gente não valoriza os nossos pequenos ganhos, os pequenos passos. Por quê? Porque nunca é suficiente. Se você pensa isso, se você fica contando nessa sua cabecinha aí, contando para você mesmo que você não é suficiente, que você não vai conseguir, será que você tem uma alta autoestima? Ou não? Então, observe esse tipo de conteúdo mental que está aí dentro. E para de culpabilizar o outro. E se a gente teve experiências ruins, se a gente teve experiências traumáticas, se a gente teve algum tipo de
situação que nos fragmentou de alguma forma, a gente agradece pelo ensinamento possível a partir daquela experiência e integra isso na nossa vivência. E aí eu vou falar o jarro, né? Então a gente tem autoestima, a gente montou a mesinha da autoestima e o que eu vou colocar em cima dessa mesinha é a presença. A presença. Porque autoaceitação, autoconfiança, conexão, habilidade de se conectar e relacionamento junto com o amor próprio, tudo isso é conectado pela presença. Percebe como você consegue se conectar muito mais com você e com o outro quando você realmente está disponível. Percebe como uma outra pessoa, quando você conversa com alguém que está plenamente presente, te escutando, olhando nos seus olhos, presente, se disponibilizando para você, como você sente, como o seu corpo sente. Pegue o código. Presença. Presença, quando eu falo presença, muita gente acha que tá perto fisicamente, mas não é, especialmente em tempos de pandemia, né? É a gente oferecer uma escuta ativa, é a gente oferecer a nossa disponibilidade, é a gente oferecer o nosso tempo para o outro e para a gente. Como é que eu posso me aceitar, ter confiança na minha tomada de decisão e ter amor próprio se eu não estou presente para mim mesma? Se eu estou sempre olhando para fora e esqueço de olhar para dentro? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me conectar com uma outra pessoa se eu estou preocupada em fazer o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu posso nutrir o meu corpo físico se eu não tenho presença na hora de me alimentar? Eu não sei como é que o meu corpo responde a um determinado alimento. Eu não sei quais são os sinais de fome e de saciedade. Eu não sei como estou me sentindo estufada, estou com gases, estou me sentindo mal, não sei o que eu comi. Isso é um sinal do teu corpo dizendo que você não está presente, mano. Então a gente precisa começar a trabalhar isso. A gente começa a perder conexão com o outro, mesmo as pessoas que estão dentro da nossa casa e também as pessoas que estão nesse mundo virtual, porque a gente não se coloca disposto, porque muitas vezes a gente só quer receber e não quer dar. E também tem as pessoas que só sabem dar e não sabem receber. Quem é você nesse jogo? Você é a pessoa que dá muito ou que quer receber, apenas receber? Será que a sua forma de trocar, ela está equilibrada? Você sabe dar e você sabe receber? Você sabe receber elogios? Ou quando você recebe um elogio, você se coloca para baixo. Ah, não, mas não foi tão... Ah, não fiz essa coisa toda que você está dizendo. Ai, como você está linda hoje. Ai, obrigada, mas assim, ai, olha isso aqui, olha a minha sobrancelha que está errada. Ai, como seu cabelo está lindo. Ai, mas olha quanto frizz que ele tem hoje. Faz sentido, gente? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente não sabe receber elogio. Por quê? Porque a nossa autoestima está lá embaixo, porque a gente não se aceita, porque a gente não tem confiança em quem a gente é. E logo a gente vai ter muita dificuldade de confiar no outro também. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isa enviou para 5 pessoas. Muito bem, maravilhosa. Muito bem, muito bem. Vamos desbloquear essa galera aí. Isso seria inteligência emocional? Sim. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é educação emocional, Carol. Educação emocional. Porque a gente não teve educação emocional na escola. A gente teve ciências sociais, história, geografia e matemática, mas educação emocional a gente não teve. E a gente foi bloqueado lá quando a gente era criança muitas vezes, porque não podia expressar as nossas emoções. Então a gente não sabe lidar, a gente não aceita nem estar triste muitas vezes, não é? Então quando a gente fala em inteligência emocional, muitas pessoas acham que isso é algo, né, que nasce com a gente e que não é possível desenvolver. A pessoa já nasce super resiliente. Resiliência é uma habilidade muito, muito importante, especialmente em tempos de pandemia. Só que como é que a gente pode desenvolver essa inteligência se a gente não tem uma educação emocional? Então o intuito desse meu trabalho hoje é educar emocionalmente as pessoas.
Por quê? Porque eu passei já por muitas coisas, por muitas situações e me quebrei todinha assim por falta de educação emocional. E eu sei o que é estar nesse lugar. E sabendo o que é estar nesse lugar, sabendo o que é que eu fiz para me ajudar, sabendo que é possível a gente se educar e estabelecer essa inteligência emocional que muita gente fala, é que eu estou aqui hoje juntando neurociências, psicologia, mindfulness, minha experiência enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mulher, para trazer para vocês isso. Agora, aí sempre me perguntam, me indica um livro onde eu posso ler. Gente, tem vários livros. Agora, se você não praticar tudo isso que eu estou dizendo, não vai adiantar de nada. Certo? Então, cuidado aí, preste atenção. Equilíbrio no dar e receber. Nada é mais precioso do que ser e estar em constante estado de presença. Quando a gente descobre isso, Dalton, é muito impressionante, né? Como a gente vê quanto tempo de vida a gente perde vivendo em outro lugar, que não agora. A gente começa a apreciar as pequenas coisas, a gente percebe que a gente não precisa de tanto, não precisa de muito. A Jess falou, eu sei receber elogios, mas eu já passei por essa fase de me botar para baixo. Muitos de nós, né? Já a gente não sabe receber. E uma outra coisa que é muito difícil, inclusive eu até mandei no meu canal lá no Telegram, que foi o seguinte, coloca no papel 10 qualidades suas. Porque se a gente pensar em defeito, a gente vem vários na cabeça, né? Mas se você começar a falar de qualidades, a gente às vezes dá uma travada. Especialmente quando a gente tem uma baixa autoestima, quando a gente tem uma dificuldade de percepção da gente mesmo, por bloqueios que a gente tem de olhar pra gente, de se valorizar, de ter esse amor próprio. E para reconhecer tudo isso eu preciso estar presente, porque se o outro disser que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu não acreditar, se internamente eu não tiver aquilo como um certo acordo que eu faço comigo, pode vir o Papa dizer coisas sobre você que você não vai acreditar, porque não ressoa. Por outro lado, qualquer pessoa que falar alguma coisa mal de você, criticando você, colocando você para baixo, se internamente você concorda com isso, você faz um acordo com isso, você vai ficar extremamente afetada. Então, prestem atenção nos acordos que vocês fazem com vocês mesmos. Deveria ser obrigatório aprender isso na escola. Ainda bem que hoje em dia, alguns lugares do mundo estão inserindo a educação emocional no currículo das crianças. Como é que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso através da prática de meditação. Pasmem! Prática de meditação para crianças. Por quê? Porque é exatamente na infância que a gente aprende a lidar com essas emoções. Assim como a gente aprende a bloquear. A gente aprende a suprimir. Então, nesse momento tem acontecido um movimento muito interessante de levar esse tipo de educação para dentro das escolas. E a próxima geração, né, os futuros adolescentes, espero eu, que eles saibam lidar melhor com tudo isso, porque a gente sofreu e sofre para poder aprender. Certo? A Jess falou, eu acho que a gente sabe receber um elogio, por exemplo, é dado como uma pessoa que se acha e acha que isso afeta também. Mas às vezes defender de um elogio é uma forma de mostrar humildade, talvez, ou não tem relação. O que é humildade para você, Rafa? Quem é que disse que a gente precisa se defender de elogio? Conta aqui para mim quem é que falou isso. E quem é que disse que humildade tem a ver com não aceitar elogios? Me contem. A gente aprendeu muitas vezes na vida, né, que a gente não deve aceitar para ter esse senso de humildade. Mas eu quero ouvir vocês. Onde é que vocês aprenderam? Onde é que vocês ouviram isso? Para ver se é o mesmo que eu estou pensando aqui. Desde muito tempo, a gente vem sendo doutrinado ou domesticado dentro de um sistema de
de cultura, valores, né? Que a gente precisa doar para o outro. A gente não pode ter coisa, a gente precisa sempre servir ao outro. A gente tem que elogiar o outro, amar o outro, mas não pode se autoelogiar ou não pode saber receber elogios, porque isso não é humildade. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Se a gente aceitar, a gente não é humilde. Há uma falsa ideia de que aceitar o elogio é ser soberbo ou algo do tipo. Falsa ideia. É uma ilusão. É uma crença que nos colocaram, né, na época aí da Idade Média, muito provavelmente, quando teve uma ascensão, né, da Igreja Católica. Não sou contra, gente, tá? Não sou contra, é só fatos. E a gente começou a ser muito doutrinado pelo medo e pela servidão. A gente não pode receber ou, né, tem que se defender de um elogio e tem sempre estar a serviço do outro. Sempre o outro à sua frente, não você, porque isso é egoísmo, né? É egoísmo ou é amor próprio? O que é que vocês acham? Algo cultural brasileiro, né, Vitor? É algo cultural, com certeza, não só dos brasileiros. Pois é hora de colocar a discussão, Rafa, boa. Acho que os jovens de hoje vão sofrer demais para aprender essa educação. É uma geração que não sabe receber não podem ser frustrados. Essa geração, na verdade, né, a gente poderia conversar horas sobre isso aqui, mas de quem é a responsabilidade da criação dessa geração? Não é nossa? É muito fácil apontar o dedo para a próxima geração, né? Mas o que é que a gente está fazendo para não alimentar esse sistema de criação onde as pessoas são cada vez mais frágeis? Porque é mais fácil, né? Eu não tenho filhos, tá? E eu sei que é muito fácil estar nessa posição falando isso. Mas é muito mais fácil para uma mãe, quando o menino está chorando, se esperneando todinho, pegar um tablet e jogar na frente dele, para ele se calar. Não é? Quem é mãe é que sabe. E eu já vi várias amigas fazendo isso. Eu também não estou criticando, gente. Mais uma vez, eu estou aqui provocando a discussão. É muito mais fácil, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas atividades, porque hoje em dia a gente tem muitos afazeres, porque hoje em dia a gente tem menos paciência, porque também a gente tem menos presença, porque também a gente não sabe gerir o nosso tempo. Então, é muito mais fácil pegar um tablet e fazer isso. E a criança, ela é hiperestimulada. E aí a gente vai doutrinando ou vai educando aquela criança, né, que ela pode ter o que ela quer, no tempo que ela quer. Então, por isso que é difícil, né? As crianças não sabem receber um não, mas quem é que gerou isso? Não foi quem criou? Pensa aí. Aprendi que não devo aceitar elogios para não tornar vaidosa nem arrogante. E qual é o problema de ser vaidosa? E qual é o conceito de arrogante? Pensem nisso. Verdade, essa foi a minha educação. Ai, gente, a gente se anula e acaba agindo dentro da expectativa do outro. A gente está sempre se anulando e vivendo dentro da expectativa do outro. Exatamente. Até quando? Até quando você que está aí, que se identifica com esse conteúdo, que se identifica com essa reflexão, até quando a gente vai se anular em função do outro? Em função de uma aceitação externa, muitas vezes em troca da nossa autoaceitação. Quando a gente é incoerente, quando a gente não tem coerência com o que a gente é ou com o que a gente sente, a gente vai começar a desenvolver um monte de coisas. E a ansiedade é uma das coisas que surgem a partir dessa falta de autoaceitação. E aí a gente vai sofrer cada vez mais, porque a gente está nessa ideia de ter uma máscara, de sustentar uma função, uma posição de que não sou eu, né? Eu estou fazendo aquilo para agradar o outro. Isso machuca, gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Eu fiz isso, tá? Por muito tempo, até pouco tempo, na verdade. Muita preocupação
com o que os outros iam pensar. Muita preocupação em largar um tipo de carreira que eu trabalhei tanto e investi tanto em ter, né? Então, a gente conversou sobre isso na segunda-feira. Eu sou neurocientista, né? E sempre quis ser professora universitária. E aí, quando eu decidi mudar para ser professora aqui, para ser professora, para me expor, para colocar aqui meu rosto para vocês e falar o que eu penso, foi muito difícil. Muito difícil, porque eu ficava pensando o que é que as pessoas vão dizer. O que é que os professores do lugar que eu trabalhava, que eu trabalho, que eu admiro tanto, o que é que eles iam pensar de mim? O que é que a minha família ia pensar de mim? Ouvi muitas vezes, né, de amigos, de pessoas próximas, né, que, mas e o concurso? Você não vai fazer um concurso? Agora que você terminou o doutorado, terminou o pós-doutorado, não vai fazer concurso? Não. Agora, para isso, a gente precisa ter muita coragem para assumir o que a gente realmente quer. Pode ser que eu mude de ideia, porque no fim a gente é isso, a gente vai mudando. E eu sou a rainha das mudanças, vocês já sabem. Então, hoje não faz sentido para mim buscar uma dita estabilidade em troca da minha criatividade, em troca da minha liberdade, mesmo que essa liberdade seja ilusória. Eu prefiro estar aqui falando o que eu penso. Falando e quem ouve quem quiser, né? Eu estou aqui para provocar reflexões e falar o que eu acredito. O que eu acredito é que o autoconhecimento, o caminho para dentro, é realmente o caminho que vai fazer com que a gente se conecte com a nossa sabedoria e que a gente viva cada vez melhor. Eu, gente, sou ariana com ascendente em leão. Eu sou a pessoa que tem uma tendência de ser bastante reativa. E quando a gente é muito reativo, para a gente tomar decisão, geralmente a gente age muito por impulso. Quando a gente é muito reativo, diante de uma situação de estresse, de ansiedade, de raiva, a gente explode. É muita impulsividade, muita intensidade. Então, para mim, né, quando eu comecei a fazer as práticas de meditação, me ajudou muito, porque eu comecei a equilibrar essas energias. Por quê? Porque eu não me identifiquei com um determinado rótulo, porque eu fui de uma forma, porque eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa, não vou mudar. Você já fica ali, já coloca como rótulo e você entra dentro de uma caixinha super difícil de sair. Então, o primeiro passo é você, beleza, eu tenho uma tendência a ter ansiedade, eu tenho uma tendência a ter raiva, eu tenho uma tendência a ser impulsiva. O que eu posso fazer sobre isso hoje? Eu aceito que eu tenho, eu reconheço que eu tenho e eu vou fazer algo para mudar se assim eu quiser. Porque também, se você não quiser mudar, tá tudo certo. Então, quando eu resolvi mudar de carreira, quando eu resolvi, né, tudo isso tem a meditação envolvida, porque foi a meditação que me trouxe muita clareza sobre muitos processos. E é a meditação hoje que ainda me dá esse certo equilíbrio, né? Apesar que muitas pessoas acham que a galera que medita ou professores de meditação não tem estresse, não tem ansiedade, que é sempre zen o tempo inteiro. Não é isso. Mas a gente tem mais jeito, tem mais habilidade de lidar com essas emoções que surgem. A gente vai modificando a forma como a gente se relaciona com isso. Então, por isso que o autoconhecimento e o retorno para dentro, para mim, é realmente um caminho é um universo enorme a ser explorado, que vai fazer com que a gente trabalhe a nossa autoestima, que vai fazer com que a nossa tomada de decisão seja muito mais assertiva, que vai fazer com que a gente entenda que a transitoriedade, a impermanência faz parte da nossa vida, certo? É da criação, né? Não fez mais do que a obrigação. Exatamente. É cultural, é isso mesmo que foi praticado. Eu já ouvi que eu não precisava concordar com o elogio que recebi. Aí eu questionei. Por que eu não poderia concordar? Teria que me diminuir para ser humilde. Nossa, a discussão está maravilhosa. Jéssica, exatamente. É isso que a gente aprende, né? Mas vocês estão aqui para quê, minha gente? Para se desbloquear. Vocês estão aqui para entender que vocês não precisam mais estar presos nesse tipo de crença. Vejo para os meus filhos que esses futuros jovens têm uma consciência muito maior que a nossa sobre demonstrar os sentimentos. Isso é muito importante, né? Autoestima é algo que realmente mexe muito com a gente. Acho que os pais podem ajudar bastante as crianças nesse processo, mas eles também precisam ter essa consciência antes. Bruna, mulher, você falou agora ouro. Ouro.
quando eu trouxe a discussão de que a gente precisa entender, né? Ah, essa geração que vai ser isso, vai ser aquilo, tá, mas quem é que está criando essa geração? Quem é que está criando essa geração? Então é preciso que a gente compreenda o nosso papel nisso também, não é? E o que a gente pode fazer? Ah, é porque eu quero, chegou, né? Eu já atendi alguns adolescentes e pessoas no início da idade adulta, que os pais que chegavam, marcavam a sessão comigo e diziam, não, porque ela está muito ansiosa, ela precisa meditar, precisa trabalhar essa regulação emocional. Eu digo, mas ela quer fazer isso? Ah, não sei, eu não perguntei. Primeiro a pessoa tem que ter uma comunicação com a pessoa, né? Com o adolescente, com o adulto. E você, o que você tem feito? Porque, gente, nós somos correguladores. Vocês já ouviram falar isso? De corregulação? Nosso sistema nervoso, a gente tem essa regulação de acordo com quem a gente se relaciona. Então, se você pai, se você mãe, tem um tipo de comportamento extremamente ansioso, extremamente estressado, não tem ou não tem essa habilidade de voltar para o eixo, de voltar para o equilíbrio, como é que você acha que seu filho vai ter? Pode ser, e acontece, né, de ter traços de personalidades diferentes. Mas a forma como você está hoje influencia principalmente crianças, pequenininhas. Por isso que eu tenho muitas alunas, nem sei se tem alguma aqui na live, que tem filhos pequenos. E aí falam, né, que o comportamento da criança mudou completamente depois que a mãe começou a meditar. O pai começou a meditar porque a mãe começou a meditar. O filho ficou mais calmo. Eckhart Tolle vem dizer pra gente que isso se chama corpo de dor. Corpo de dor, que é essa energia mais densa que a gente tem, que é ativada diante do conflito, que todos nós temos e já viemos para esse plano de existência com corpo de dor. A neurociência chama isso de corregulação. Dependendo de como o meu sistema está, isso vai influenciar o sistema do outro. Se eu estou num estado de mais pacificação, se eu estou num estado de mais autoaceitação, se eu estou num estado de presença, a pessoa que está comigo também vai sentir isso. Então, a gente precisa começar a trabalhar a gente antes de apontar o dedo para o outro, certo? Seja os nossos filhos ou as pessoas com as quais a gente se relaciona. Estamos fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não estamos presentes em nada. Isso. Por isso que a presença eu trouxe como, né, a florzinha que está aí em cima da mesa da autoestima. A live de ontem não ficou salva. Quer dizer, eu salvei, mas ela está em outro lugar. Não está aqui disponível, não. Ainda bem que você existe pra gente se inspirar. Fênix. Gente, eu acho que vou tatuar uma fênix no meu corpo. Seria interessante definir autoestima. Tem gente que fala de autoestima e já pensa em sua autoestima elevada por natureza. KKKK. Autoestima é então amor próprio? Não. Amor próprio faz parte da autoestima. A gente tem amor próprio, tem a autoaceitação, tem a autoconfiança, tem a capacidade de se conectar com o outro e tem os relacionamentos. Tudo isso, e a presença. Tudo isso é autoestima. Certo? Se a gente tem dificuldade com algum desses pilares, a gente acaba tendo uma percepção da gente mesmo baixa. Você fala muito bem, gente. Muito obrigada, Carol. Estamos aqui, estamos juntos. Oi, Tarsila, meu amor! Quando a gente está buscando essa inteligência emocional, mas o seu ambiente é extremamente negativo e tóxico, o que é que tem, Daphne? Teu desenvolvimento não depende de fora. Depende de dentro. Esse ambiente, ele influencia, claro. Mas não vamos responsabilizar o ambiente nem nada externo pelo nosso próprio desenvolvimento pessoal. Olha para dentro. Na verdade, o Eckhart Tolle até fala que quando a gente está em um ambiente ou em um relacionamento muito difícil, um ambiente muito tóxico, a gente tem muito mais possibilidade de despertar do que quem está na paz. Porque é no conflito, é na crise que a gente cresce. É nas diferenças, observando as diferenças, que a gente pode se expandir. Não é quando a gente está de boas. Gente, vocês acham que a galera me procura quando está tudo bem? Não, né? A galera me procura quando está ansiosa, quando está estressada. Jéssica, pelo amor de Deus, não estou conseguindo dormir. Aí vem lá, manda um áudio para mim. E aí depois eu utilizo e fica de boas, né?
Quando tá de boa, gente, a gente não tá querendo mudar, não. Então, nesses ambientes difíceis, a gente tem um grande potencial de aprender e de se expandir. Faz sentido para vocês? Dá aqui coraçãozinho para mim. Como fazer para iniciar esse trabalho de autoestima? Trabalhando autoaceitação, autoconfiança, trabalhando relacionamentos. Perceba como você se conecta com as pessoas, que tipo de pessoas você está se conectando. Perceba o tipo de pensamento que você tem cultivado. Perceba o tipo de conteúdo que você está todo dia aí contando para você mesma. Qual é o tipo de alimento que você está colocando para dentro do seu corpo. Não estou falando de necessariamente comida. Eu falo sobre o que você lê, o que você conversa, o que você se conecta. A gente pode utilizar a meditação, tem terapia, tem pintura, tem dança, tem um monte de ferramenta para fazer isso. Marina, meu amor, amiga musa do Mind, nós estamos juntas. É bem desafiador você estar num ambiente tóxico e estar nesse processo de autoconhecimento. É lindo, mulher. Ei, desafio. Olha, se tem uma pessoa que gosta de desafio, se chama Geise Araújo. Geise Araújo adora um desafio. Eu gosto de problema. Porque eu sou ariano, gente. Adoro o problema. Então, você dá um problema, porque aí eu pego o problema e a gente transforma e encontra uma solução. Não paralisa diante do problema, não. Então, o desafio é um trampolim. Somente. Paralisa não. Faz muito sentido. Buscar a evolução realmente é difícil. A vida é um desafio. A vida é uma grande escola, minha gente. A vida é uma grande escola e a gente tem que aprender a aprender. O problema é que a gente não sabe aprender. A gente quer as coisas dadas. A gente quer aprender a aprender, a gente tem que aprender a respirar, a gente tem que aprender a parar. A parar em movimento, porque no fim a vida não para, né? Pega o código aí, meninas. Preste atenção nessa. Só fui estimulada a isso porque eu estou nesse ambiente. Mas só fui estimulada a isso porque estou nesse ambiente de autoconhecimento, Daphne, você fala? Esses ambientes difíceis, eles nos estimulam a buscar. Eu comecei a buscar o autoconhecimento através da meditação exatamente por um momento extremamente desafiador na minha vida. Onde eu tinha perdido minha autoaceitação, minha autoconfiança, duvidava de mim, era extremamente insegura. Aí eu fui meditar. Porque eu queria controlar pensamento. Eu queria controlar pensamento, mas aí eu descobri que a gente não controla pensamento. Mas a gente pode mudar a nossa relação com eles. Na zona de conforto é mais difícil expandir, faz total sentido pra mim. Gente, a gente não cresce no conforto não, gente. A gente fica com preguiça no conforto, a gente só quer dormir. Fica aí dormindo no ponto. Sai da zona de conforto e se expande. O mundo é muito maior do que isso que a gente acha que é. Sai da zona de conforto e se expande. Olha pra dentro, o caminho é pra dentro. A gente tem dentro da gente um grande universo, tá bom? A gente tem 1 minuto de live. Gente, eu vou fazer uma postagem no feed sobre isso, de retorno para o nosso corpo, de retornar, né, de encontrar, de olhar o nosso universo interior, de se conectar com o nosso universo interior. E aí eu queria que vocês colocassem lá, o que vocês aprenderam comigo hoje? Uma frase e marca pelo menos 2 pessoas que precisa saber dessas 2 frases, dessas 2 pérolas aí, dessas 2 chaves que eu dei para vocês hoje, que virou aí na cabecinha de vocês, escreve lá nas legendas. E Close Friends, quem quiser participar do Close Friends, basta tirar um print da live, tá? E postar nos stories e me remarcar. Me remarca que eu reposto aqui. Trabalhar inteligência emocional num ambiente conflituoso, jogar no modo hard. Ei, é só no modo hard que a gente aprende mais, a gente dá um salto. Beleza, gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Vou fazer o post agora no feed. Corre lá, comenta lá o que você aprendeu comigo hoje. Marca 2 pessoas. E quem quiser entrar no Close Friends, tira um print. Dá tempo de tirar o print? Bora! Sorriso! Eu não saí com a boca aberta, porque eu sempre saio de boca aberta mesmo. Eu sempre saio de boca aberta, minha gente. Pelo amor de Deus. Laura, muito legal, gente. Parabéns. Sempre achei você muito capaz. Somos todos, Laurita. Precisamos só acreditar nisso. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã tem live, viu? 21h37. Tamo junto. Beijo.